Olá pessoal, como estão vocês? Beleza? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. O tema é dicas e cuidados na quarentena, tá? É mais um bate-papo, vocês vão poder participar também. E deixa eu só travar aqui. Fixei o comentário. E vamos lá, estou esperando a minha convidada de hoje, que é a Gabriela Parpinelli, psicóloga, analista do comportamento. Tô esperando ela entrar. Cadê? Começou ainda não. Ela pediu um pouco de ajuda para mim, porque ela nunca participou. E aí eu tô esperando ela entrar aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Opa! Só esperar ela aceitar agora o convite. Entrei! Tô vendo, Gabi. Olá! Oi, Tudo bom, gente! Gabi? Beleza? Tudo bem? Estão conseguindo me ver Como você direitinho? está? Estou conseguindo ver, estou conseguindo ouvir. Pessoal, vamos dando joinha Tô aí, vamos com um dando LED aqui no coraçãozinho. óculos. É... Mas a iluminação tá ótima. Gente, vamos apertar um aviãozinho aí para compartilhar essa live com todo mundo que precisa ver, tá? Que a gente vai dar muita dica legal aqui. E vamos bater um papo também com os pais, vocês vão poder participar ao longo da nossa live, beleza? Então vamos lá. Gabi, seja muito bem-vinda ao TDAH Muito Descomplicado. obrigada. Nossa, tem Isso, um monte de você gente já. tá Peraí, entrando deixa eu dar uma aí, olhada galera tá quem é que tá entrando. aqui, que eu entrei Veja depois, aí. gente. Oi, gente, tudo bem? Quem já me conhece, tem gente aqui. Olha que legal! Opa! Gente, é a primeira vez que eu participo de uma live com alguém. Quer dizer, no É... Instagram. No Face já, mas no Instagram ele tá sendo escolhido a dedo. Bacana, bacana. Gabi, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que, primeiramente, dizer novamente que você é muito bem-vinda aqui. Gabi é a nossa parceira de trabalho aqui do programa Meu TDAH, é minha parceira de vida, inclusive. A gente já fez vários trabalhos juntos aí com relação ao programa, com relação às mães que participam do programa Meu TDAH. Então, sempre tapete vermelho aqui para você no TDAH Descomplicado, tá, Gabi? Gabi, Obrigada. gostaria que você se apresentasse um pouco. Eu falei que você era psicóloga, analista do comportamento, mas o resto aí é todo com você. Vamos lá. Bom, então eu sou Gabriela Papinelli, eu sou psicóloga. Como ele falou, eu sou especialista em análise do comportamento. Sou especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem pela UFRJ. Sou supervisora clínica, supervisora de uma clínica também em Recife, apesar de eu trabalhar no Rio. Então a gente fez de ponte aérea às vezes. Tem muita gente, já tô vendo gente lá de Recife aqui. Oi, Cíntia! Oh, todo mundo E acompanhando. também estou trabalhando com o Yuri, né, nesse programa, meu TDAH. Então, eu tenho várias lives de consultoria com os pais em todo o Brasil e é muito legal, porque, assim, para a gente é muito recompensador ver o resultado dessa consultoria, né? Ver os pais cada vez mais engajados, colocando em prática as estratégias que a gente passa, dizendo pra gente que, ai, meu filho nunca conseguia fazer uma coisa, agora ele consegue. Gente, é muito, muito reforçador para quem ela é comportamental e entende bem isso. Então, Ah, hoje, bacana. a nossa ideia é poder, né, ajudar um pouquinho vocês têm aí um canal aberto para fazerem perguntas pra gente. O Yuri vai ficar mais atento às perguntas, porque eu não consigo olhar a pergunta e responder ao mesmo tempo, senão eu fico doida. Eu tô fazendo. Mas já já tô em Recife, tem que sair desse isolamento social, gente. Vai sair, vai sair. Gabi, posso então começar? Gente, Vamos eu lá. queria introduzir aqui os nossos. A gente tem alguns assuntos aqui interessantes, né? Que não é só sobre questão de você conduzir, ajudar a conduzir crianças na quarentena. Eu já falo sobre assuntos mais gerais, assuntos que preocupam os pais no dia a dia, né? Porque a vida não é só Uhum. quarentena, né? A gente tem o fora da quarentena também. E um dia a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Mas, enfim. Gabi, uma das perguntas que geralmente os pais costumam mandar aqui pra gente no inbox, né? Até as mães do programa Meu TDAH também, a respeito de uma característica muito comum, assim, uma comorbidade comum em crianças com TDAH, que é a questão da impulsividade, até um pouco de agressividade. Às vezes vem o diagnóstico do TOD, né? Dependendo da criança, da Uhum. situação e do profissional que está acompanhando ela.
E aí eu gostaria de saber de você um pouquinho sobre essas mães que estejam agora assistindo a gente, podem estar passando por isso também, questão de agressividade, impulsividade, o diagnóstico do TOD. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que é um tema muito importante. Então, assim, eu vou até fazer um parênteses antes disso, porque hoje em dia eu acho que a gente tem algo que a gente precisa ter muito cuidado, que é o diagnóstico. Eu já recebi muitas crianças que vieram com 3, 4 diagnósticos ao mesmo tempo, e às vezes parece que o TOD agora tem que vir junto com algum diagnóstico. Então, se a criança é TDAH, é TDAH com TOD. Se é autista, é autista com TOD. Bipolar com TOD. Então, eu acho que está tendo como é que eu posso dizer isso? Um aumento muito grande do diagnóstico do TOD em qualquer criança que tem algum tipo de comportamento agressivo. E aí a gente perde um pouco, né, da informação correta para saber como atuar. Então não é qualquer criança que tem comportamento agressivo que ela então tem um transtorno positivo desafiador, que é o TOD, para quem não sabe. Então, a gente faz uma análise muito grande do meio familiar dessa criança. Você percebe que tem uma família que ou são pais com condutas de educação muito distintas. Então, por exemplo, um pai extremamente autoritário, aquele autoritarismo até militar, e uma mãe super permissiva. Ou então os pais são muito permissivos e aí a criança toma as rédeas da situação, e quando você vai fazer essa leitura do ambiente, você percebe que acaba tendo uma inversão dos papéis da família. A criança, ela acaba designando quais são as regras da casa. E os pais, numa dificuldade de conseguir lidar com uma recusa dela, acabam cedendo a isso. E aí a criança começa, né, a fortalecer esse repertório. Então, bom, eu tive um menino há muitos anos atrás, que eu lembro Gabi, que... Oi. só uma perguntinha. Estou perguntando aqui muitas vezes o que é TOD, T-O-D, tá? Que é transtorno de oposição desafiante, tá? Que é o nome mais comum, reconhecido Ou lá no positivo DSM-5, desafiador. ou positivo desafiador também, mas que está no DSM-5, etc. Mas ambos estão corretos, tá? Gente, então, Gabi, o que você está querendo dizer agora é que, às vezes, o ambiente familiar pode favorecer esse comportamento, então, né? Exatamente. E aí, se a criança percebe que ela fazendo mãe, ela gritando, os pais acabam cedendo a regra que até então eles tinham colocado, ela começa a manipular o ambiente. Lembrando para todo mundo, para ninguém entrar em pânico, quando a gente fala em manipular o ambiente, não tem nada a ver com desvio de caráter. É manipular as variáveis. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quando era criança teve alguma situação que fez isso. Por exemplo, minha mãe odiava que eu fosse dormir na casa de uma amiguinha, porque ela falava que eu era muito nova, que eu não podia. Meu pai já falava, não, vai se divertir. E aí eu manipulava a situação. Eu pensava, vou pedir para minha mãe? Jamais, vou falar com meu pai, porque meu pai vai deixar. Então, isso é a manipulação que eu estou dizendo das variáveis do ambiente. Se eu sei que quando eu começo a apontar o dedo, começo a gritar, esbravejar, a minha mãe fala, tá bom. Aí ela pensa, meu Deus, para ele não entrar numa crise, porque depois eu não vou conseguir tirar ele da crise, eu vou negociar. Só que muitas vezes não é nem uma negociação, ela acaba realmente cedendo. E aí ele aprende. O que ele aprende com essa situação? É só eu esbravejar que eu consigo que as pessoas façam o que eu quero. E aí, nesse caso que eu ia contar, esse menino era um menino de, acho que ele tinha uns 5, 6 anos de idade, e ele colocava as regras da casa. Ele dizia para a mãe que ela só podia comer 2 colheres de arroz, que ela só poderia beber aos sábados uma latinha de cerveja na presença do pai. E para ela era algo que estava naturalizado, entende? Ela interpretava isso como se fosse um cuidado. Nossa, olha, mas meu filho me ama tanto que ele tá cuidando até da minha alimentação. Eu até perguntei, mas por que 2 colheres de arroz? Aí ela, porque um dia meu marido falou, você tá gorda de comer tanto arroz. E ele interpretou isso e falou, opa. E aí ele fez uma lista de regras. Então a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente está naturalizando um comportamento que ele é inadequado. Isso era uma criança de 6 anos. Imagina ele com 12 anos, num trabalho em grupo na escola. Que aí ele vai entender que ele vai ter que ouvir a opinião dos outros, mas será que ele vai aceitar? E aí ele começa esse enfrentamento. E aí começam a vir consequências, inclusive no meio escolar. Então, a gente precisa entender o que realmente está acontecendo no ambiente onde essa criança está. A grande maioria de casos de TOD que eu recebi foi um trabalho que não foi um trabalho muito difícil, não, tá?
Quando eu conseguir reestruturar a família, colocar as regras, colocar os pais como papel de pais e não eles de seguidores de ordens do filho, ele conseguiu se estabilizar e conseguiu aceitar a situação. Então a gente tem várias formas de trabalhar isso. Gabriel, uma coisa que fala. Então é importante também, muitos pais, eles meio que assim, ok, a criança está no acompanhamento, mas fica só aquele acompanhamento ali com o profissional e a criança. Então você acredita que é importante a participação dos pais no tratamento, até porque, como você disse, um bom profissional que regula isso daí, ele vai ter que também intervir na família, no comportamento da família, né? Então é boa essa integração. Exatamente. A família é fundamental nesse caso. E, gente, eu estou aqui citando, né, o Todd, porque vocês levantaram essa questão, mas vocês podem pegar essa ideia e generalizar para qualquer situação com seres humanos, com crianças. A gente sempre vai estar mapeando o ambiente e sabendo como lidar com cada pessoa. E se a criança não tem consequências, ela continua a manter esse padrão de comportamento. Qual o problema? É que quando isso não vem com uma intervenção adequada, esse comportamento ele tende a aumentar e pode sim fazer com que a criança tenha comportamentos cada dia mais explosivos e mais agressivos. Então vamos ter um pouco de cuidado, porque nem tudo é TOD, tá? Às vezes é uma criança com TDAH que ela tem, que é uma das características do TDAH, uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração, uma dificuldade de regulação emocional. E aí, quando ela se frustra porque algo saiu do que ela planejava, assim como crianças autistas, muitas vezes ele se desorganiza, ele se desestrutura. E aí, se numa dessa que ele começa, eu não consigo, joga tudo no chão. A mãe vai lá e arruma tudo bonitinho para ele no lugar, o que acontece? Ele teve uma consequência adequada? Não teve uma consequência adequada. E aí eu já entro na outra pergunta, né, que o Yuri me colocou, que vocês mandaram, em relação o que a gente pode fazer para que essa criança consiga ter mais auto-monitoramento. Foi isso, né, Yuri? Isso. Gabi, tem uma perguntinha que chegou aqui que eu acho que veio bem a calhar com o que você estava falando. A Karine com M de Maria, ela falou bem assim, então é importante bater de frente com a criança para essas agressões? Eu não entendi direito, mas acho que assim, é importante o pai bater de frente. Como é que é isso? Seria no sentido de discutir? Cadê ela? Karine? Creio que sim. Karine, ela subiu um pouquinho. Assim, ela tá... Karine. Então é importante bater de frente com a criança para essas agressões. Então, eu não sei o que você quis dizer com bater de frente, mas bater de frente me soa uma atitude um pouco inadequada também, porque também gera uma agressividade. Então eu não vou ali entrar numa luta com aquela criança. Uma criança com TDAH, uma criança autista, que esteja num momento de uma crise, ela não consegue raciocinar bem. Então você começar ali a discutir com ela, você só está inflando essa raiva dela. O que você tem que fazer? Você não vai ceder ao comportamento dela. Isso é extremamente importante, porque quando você cede, você reforça esse comportamento inadequado, mas você precisa tirar um pouquinho ela da situação e falar só para ela. Eu só vou falar com você quando você se acalmar. Você vai pro seu quarto. Quando você se acalmar, a gente conversa. Ah, Gabi, mas aí ele vai começar a discutir comigo. Mas é porque eu queria muito ver mais um episódio da Galinha Pintadinha. Eu queria muito fazer isso. Gente, vocês têm que manter o autocontrole de vocês. Vocês percebem muito que alguns pais têm muita dificuldade, porque quando a criança começa a ficar agitada, irritada, os pais começam a ficar agitados e irritados de novo, aí eles chegam para a criança e falam assim, você não pode gritar comigo. Peraí, vamos lá. Leva você a voz não pode ainda gritar mais, né? comigo, mas eu posso gritar com você? Então, os pais têm que ter muito esse autocontrole para eles se regularem também e, naquele momento, dar o modelo adequado. Filho, olha só, você está irritado, eu não vou conversar com você agora. Você vai lá para o seu quarto, nem que leve a criança para o quarto. E quando você se acalmar, eu volto lá. Deixa ela lá, ou algum lugar da casa que vocês acham que seja tranquilo, tá, gente? Ok. Quando ele se acalmar, você retorna. Olha só, você já está calmo? Posso conversar com você agora? Mas é porque eu queria. Bom, já não está gritando, ele está triste, ok. A gente vai legitimar o sentimento dele. Eu não vou falar para ele, você não tem motivo para ficar triste, cara. Galinha pintadinha tu vê qualquer hora. Não, você vai legitimar o que ele está sentindo. Vai falar, filho, eu entendo que você gosta muito do desenho. Você ficou triste porque eu falei que era a hora de tomar banho. Mas a gente tem regras. Então, a próxima vez que você quiser uma coisa, se você falar de novo comigo, gritando, batendo, jogando as coisas no chão,
você vai ter consequências. Hoje você fez isso comigo, então hoje não tem mais galinha pintadinha. A próxima vez, você pode olhar para mim. Vocês estão reparando? Só um stop. Vocês estão reparando que, primeiro, eu legitimei o sentimento do meu filho. Eu entendo, você tá triste. Eu também fico triste quando eu tô vendo uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho que parar para fazer uma outra coisa que não é tão legal. Mas, aí pontua o comportamento inadequado. Quando você quiser negociar algo comigo, você não pode falar gritando, chorando, jogando as coisas no chão. Legitimei sentimento, apontei e descrevi o comportamento inadequado. Por que é importante descrever, gente? Para que ele realmente entenda o que ele está fazendo que você não vai aceitar mais. Porque se você falar, o seu comportamento foi muito feio. Gente, feio é qualidade, beleza. Feio não é comportamento. Então, descrevam. Eu sempre falo isso. Quem aqui já me conhece sabe que eu falo isso sempre. E isso é muito importante, porque isso, inclusive, vai ajudar lá na outra pergunta que fizeram do automonitoramento. Porque se eu sei que bater e gritar eu não posso, eu fico mais sob controle. Legitimou o sentimento, descreveu o comportamento inadequado. O que você tem que fazer? Ensino de comportamento alternativo. Essa parte é fundamental. Entenda uma coisa. O TDAH ele tem uma dificuldade de disfunção executiva. Isso dificulta muitas vezes com que ele tenha uma capacidade autônoma de resolução de problemas, não é? Então, se essa criança, na cabeça dela, é só ela gritar porque ela vai ganhar, ela não tem outra alternativa. E aí, no dia seguinte, que ela estiver frustrada, ela vai voltar para aquele padrão de comportamento. Então, quando você tiver essa conversa, você tem que terminar essa conversa sempre dando uma alternativa para essa criança. Filho, então vamos fazer um combinado? Na próxima vez que você ficar chateado, você vai falar comigo de forma calma. Se a mamãe puder, ela vai deixar você ver mais um pouquinho. Mas se ela não puder, você pode voltar a gritar e bater? Não. Por quê? Porque aí eu vou ficar sem televisão. Ah, vocês entenderam que eu tô fazendo todo o raciocínio? Perguntas pausadas, mães, pais. Espero que tenham pais aqui também. Pais também são importantes. Sim. É importante esse passo a passo de perguntas, esse que a gente chama de encadeamento de perguntas, porque se você fala um monte de coisa ao mesmo tempo, você gritou comigo, já não gosta de no chão, só por causa do raio da galinha pintadinha, vai pro banho agora, nunca mais faça isso comigo. Gente, ele só ouviu que ele não ganhou galinha pintadinha, ponto. Você não ensinou nada pro seu filho, você só suprimiu a resposta dele de que aquilo é inadequado. Entendem? Com certeza. Então, isso é uma forma de vocês conseguirem tirar a criança da crise para resolver o problema. Só que como... Você quer me interromper, Yuri? Eu me empolguei aqui. Posso continuar? Mais ou menos. Qual coisa você levanta a mão assim pra conclui, beleza, conclui que eu levanto a mão. Vamos lá. Porque eu não acabei que eu falei de uma parte, mas eu preciso falar de outra. Então, assim, isso eu tô falando quando a criança tá no olho do furacão. Vou discutir com ela, vou ficar lhe dizendo que tá errado? Não, vocês já entenderam o percurso que a gente vai fazer. Sendo que é muito importante que essas crianças, elas tenham algum tipo de técnica de regulação emocional, tá? Uma das técnicas mais simples que todo mundo aqui, inclusive, deveria estar treinando porque a gente vive uma sociedade difícil e ansiogênica, é respiração diafragmática. Então, se vocês conseguirem parar 5 minutinhos, gente, por dia, no momento que a criança tá calma, então ela fica muito calma quando ela acorda de manhã, porque ela ainda tá meio grogue, ainda não despertou pra vida, tudo bem. A gente vai iniciar um treino de respiração diafragmática com a criança, primeiro no momento que ela tá calma. Mas, Gabi, eu quero no momento que ela tá ansiosa, quebrando a casa. Para ela conseguir usar no momento que ela tá ansiosa, quebrando a casa, ela precisa já ter autonomia para sozinha fazer respiração diafragmática. Eu não posso, no momento que ela tá em crise, falar, vai, 1, 2, 3, respira. Ela tá... Aí o que as crianças normalmente fazem? Assim, surta de vez. E aí parece o lobo mau. Eu até brinco, não é o lobo mau, gente. Quando, eu falo para os meus pequenininhos, eu falo assim, eu não posso ouvir o barulho do seu ventinho. Porque como eles fazem... Aí fica muito intenso, eles entendem que tá muito forte. Eu falo, tem que ser muito suave. Tem gente que faz aqui, professoras pedagógicas, né, de escola pequenininhos. Faz aquela coisa de cheira a flor e apaga a vela. Já viram isso? Tipo, finge que tá cheirando a flor Já. E sopra a vela. Se a gente conseguir 5 minutos pelo menos por dia,
treinar nos momentos que essa criança já está calma, ela não vai conseguir prestar mais atenção na respiração dela e entender o passo a passo? E aí, o que vai acontecer? No dia, pais, quando vocês já conhecem o filho de vocês, mas se isso ainda não está claro, fiquem mais de observação. Comecem a observar os primeiros sinais que o seu filho está dando de que ele está começando a ficar irritado. Eu tô falando para qualquer criança, independente de diagnóstico, tá, gente? Claro que crianças autistas, crianças com TDAH, tem essa desregulação bipolar também mais rápido. Então, a gente tem que agir também de uma forma mais rápida e bem no início ali do problema. Percebeu? Tem criança que começa a fechar o punho, a ranger o dente, a expressão facial começa a ficar mais enraivecida ou começa a ficar agitada. Ah, beleza. Então, agora, pai, você sabe os sinais que seu filho está dando de que ele está começando a se estressar ou a se irritar. Vamos lá. Se você tiver esse dado na mão, não é muito mais fácil você apagar a chama quando ela está desse tamanho do que quando ela chega lá na bomba? É nesse momento que você vai falar assim, filho, lembrem que a gente trabalha com legitimação do sentimento, ok? Então, nesse momento você vai falar, filho, eu vi que você está apertando a mão, você está começando a ficar irritado. Por que você está irritado? Ah, porque eu queria fazer mais isso. Ok, a gente não vai conversar com isso agora, porque primeiro, eu e você, a gente precisa se acalmar. Dá um modelo para o seu filho. Assim, lembra aquela respiração que a gente faz todo dia? Vamos fazer junto com a mamãe? Respira 5 minutinhos com ele. Quando você começar a ver que ele está começando a se acalmar, o cérebro oxigena, ele começa a entender e está mais aberto também para ouvir, tá? O que você vai conversar com ele. Não estou dizendo que a criança vai sair satisfeita, gente, mas a vida é isso, a gente tem que aprender a lidar com não. Se a gente fica sempre com medo da criança ter uma crise e abanando a cabeça dizendo que sim, ela só está postergando problemas sociais graves, né? Inclusive na fase adulta. Então, se a gente pode agora trabalhar isso, vejam os sinais que ele está dando. Yuri, depois você pode até passar para eles o Yuri já sabe que eu passo 1000 vezes. Aquele aplicativo do Brief, Vila... sim. Sesame Street. Sesame Street, Vila Sésamo. Isso, então, esse aplicativo... vou indicar para vocês. Eu acho que eu devia ganhar até uma cota desse aplicativo, porque eu indico para todo mundo. Mas ele é maravilhoso. Pais, todo mundo, acho que tem Android e iPhone. Eu acho que tem nos dois. iPhone com certeza. Baixem, porque ele é super didático. E ele mostra exatamente isso. O momento que o monstrinho lá tá com raiva, como que faz a respiração. Eu faço isso com criança autista minha não verbal. De 5 anos de idade, eles conseguem imitar um monstrinho, gente. Então, é fácil de usar. Depois, quando a criança vai relaxando, ele ensina ela a pensar em formas diferentes de resolução de problema e depois ela escolhe uma forma mais adequada para colocar em prática. Então, só nesse aplicativo você já ensina autocontrole, respiração diafragmática, capacidade de resolução... O Yuri vai botar aí para vocês. Capacidade de resolução de problemas e o comportamento alternativo que eu ensinei lá no meio do furacão, lembram? E ali, de uma forma didática, você vai trabalhando isso com a criança. Então, dá muito Gabi, certo. Fala. Uma perguntinha aqui, falando dessa questão comportamental aí. Chegaram 2 perguntas que eu acho que elas podem se complementar. Primeiro, a Adriana falou o seguinte: e quando a criança é agressiva e vai para cima bater nos pais? Esse é o primeiro ponto. E segundo, crianças assim, né? Crianças de 14, 15 anos, ou seja, adolescentes e pré-adolescentes que tenham um comportamento agressivo também. O que você diria que os pais podem... Um comportamento agressivo também. O que você diria para os pais podem fazer diante de situações agressivas de crianças e também de pré-adolescentes ali? Isso no momento que a criança parta para bater, é isso? A criança está com raiva, como você falou, ela não se controla, ela vai para cima dos pais, entendeu? Tá, então vamos lá. Gente, cada caso é um caso. Eu não posso dar uma receita porque pode funcionar para uma criança e não funcionar para outra. Então, por isso que essa live, inclusive, é para instruir vocês para a gente conseguir antecipar o problema e evitar que a criança chegue nessa crise, certo? Gabi, você já pode até entrar no automonitoramento depois em seguida. Vamos lá. Tá. Já tá no caminho. Mas você me lembrou. Então, assim, vamos pensar. Isso tudo que eu tô passando para vocês, eu tô tentando treinar o olhar de vocês nos sinais para eu ver o antecedente e evitar chegar no comportamento problema, certo? Em situações, gente, se vocês começarem a fazer esse treino, vocês vão ver que vai melhorar muito. Mas ok, ninguém aqui tem obrigatoriedade de saber amanhã se é PhD na área, mas vamos estudar que a gente consegue. Então, uma criança que vá partir para a agressão,
O máximo que eu posso orientar para vocês aqui é que algumas crianças a gente vai precisar fazer uma contenção física. Só que, gente, eu não quero que vocês saiam daqui e amanhã já comece a fazer contenção física sem saber o que é fazer contenção física, tá? Porque, assim, eu, por exemplo, eu fiz um curso em São Paulo só de crise de segurança agressiva com várias técnicas de contenção, no caso, né? A gente tenta evitar, mas quando acontece... Só que são, assim, técnicas que você tem que aprender. Porque muitas vezes, a forma como você segura a criança, você pode estar machucando ela. Por exemplo, a criança jogou no chão, você puxar o braço, você pode deslocar o ombro dessa criança. A gente nunca pode segurar a criança, por exemplo, em articulações. Você desgasta a articulação dessa criança e ela pode ter uma lesão séria no futuro. Então, tem formas de como levantar a criança no chão. Eu não vou conseguir demonstrar aqui, eu acho que também não seria muito correto. Mas, assim, existem formas de como você conseguir conter a criança. E a contenção, gente, não é machucar, não é apertar a criança, é conter, bloquear, para que ela não machuque ela mesma. Então é uma segurança, né? E para que ela não machuque o outro, até que ela consiga se acalmar. E aí, nesse momento, gente, não fiquem falando com a criança. Porque senão, sem querer, vocês inclusive podem estar reforçando esse comportamento dela. Porque quanto mais você fala, para de gritar, você sabe que não pode fazer isso. Primeiro, você está inflando essa agressão dela, essa raiva dela. Segundo, para pensar que enquanto você está falando ali, ela já nem está mais entendendo o seu conteúdo, porque ela está tão tomada de raiva que ela não está compreendendo. O que ela está observando? Apenas que a mãe dela parou de mexer no iPad dela, ou parou de cozinhar, e está lá, ó, falando um monte com você. Então a gente pode interpretar, algumas crianças podem interpretar isso como uma atenção. Uma atenção negativa? É, mas ela acabou ganhando uma atenção. Então, normalmente, eu apenas falo para a criança: enquanto você não se acalmar, eu não posso falar com você. Quando você se acalmar, eu vou te soltar. Gente, soltar não é agarrar, não é prender. Então, assim, tenham muita cautela. Mas, minimamente, o que eu posso passar para vocês seria isso, tá bom? Que mais que você falou? Do auto-monitoramento. Auto-monitoramento. Olha, eu até separei aqui para vocês um quadrinho que eu uso lá no meu consultório, tá? Olha, Carmen, que espetáculo! Viu? Ela da minha equipe lá de Recife. Parabéns! Ela falou, inclusive, obrigada por lembrar, Carmen, que eu tô aqui empolgada falando um monte de coisa. E isso é uma coisa que eu sempre falo para elas lá, que é cortar o contato visual, tá? Porque muitas mães... Gabi, e falar um pouquinho dos adolescentes, eu acho. Para de falar e continua. Peraí. Mas isso aí vale para todo mundo. Não é só para as crianças, não. Todo mundo. Então, assim, às vezes a mãe para de falar, né? De ficar contra-argumentando no momento que a criança está com raiva, mas ela fica ali olhando. Isso, para algumas crianças, também é reforçador. Então, a produção de palavras da mãe pode ser atenção negativa e o contato visual, nesse momento, também é uma atenção negativa. Então, corta o contato visual. Para de falar, você já deu instrução para ela, não já? Você já não falou que quando ela se acalmar, você vai falar com ela? Então, nem que você tenha que fechar o olho, virar para cá, mantenha aqui bloqueado. Aí já vai... E outra coisa que eu sempre falo para minhas supervisionandas, a criança normalmente faz assim, uá! Aí quando ela vê que você não tá olhando, ela faz, uá! Olhando para você, né? Tipo, ela não tá me olhando mesmo não, né? Aí, às vezes a criança tá, tipo, meia hora, não sei de onde vem aquele peitoral pra conseguir gritar tanto tempo. Aí chega uma hora que ela faz assim... Nesse momento é o momento que a gente tem que ser ninja, gente. A criança respirou, não é o mais próximo de um comportamento adequado? É o mais próximo. Ela não tá 100% calma, fazendo yoga. Mas ela já... pra lá. Nesse momento, você imediatamente olha pra ela, porque é o reforço. Aí você olha pra ela e fala, você se acalmou? Já vou avisar vocês, ela vai gritar de novo. Aí ela... Aí você, então tá. Então, quando você acabar, eu olho de novo. Ela vai testar você algumas vezes. Se você, enquanto você tá olhando pra lá, você fica assim, já acalmou, já acalmou. E ela tá aqui gritando, não tá adiantando nada você olhar pra lá, gente. Você tá dando atenção. Então, autocontrole, zen budismo. Tô brincando. Mas mantenha a calma pra vocês conseguirem dar conta disso até o final. Em relação ao automonitoramento, eu vou mostrar pra vocês... Uma coisa que eu uso no consultório, é só uma opção, né? Que normalmente eu faço um quadro de regras para meus pacientes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é de um grupo meu, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o quadro de regras. Dá para ver não, né, gente? Dá para ver? Tá um pouquinho brilhando. Afasta um pouquinho. Mas dá para entender.
Deu para entender Tá. mais ou menos. Vai Mas só pra lendo o vocês que está escrito aí que as não, pessoas vão sim, mas entender, só para né? vocês verem como é. Então, eu fiz Como no Excel funciona. isso aqui, botei algumas regras aqui, e aqui tem o nome das minhas crianças, no caso, vocês vão botar só do filho de vocês, e eu vou marcando aqui as carinhas do que elas conseguiram ou não conseguiram. Então, o que que eu faço? Eu penso assim, ok, isso aí no caso da minha sessão, vamos pensar na casa de vocês. Quais são os comportamentos que todo santo dia se repetem? Vocês já sabem, pais. Tenho certeza que se eu perguntar para um aqui, vai me listar em 5 no mínimo. Ah, faz birra quando tem que tomar banho. Ah, diz que tá com muito sono para estudar. O sono sempre aparece nessa hora. Ok. Vocês vão pegar os comportamentos problema dessas crianças e vocês vão tentar escrever qual seria o comportamento adequado nesse momento. Então, por exemplo, aqui é básico, né? Você sempre tem. Controlar a raiva. Então, em vez de ser não bater no irmão, vai ser controlar a sua raiva. E vocês já sabem que Mais agora eu já dei. abrangente, né? Legal. Mas a gente vai falar de uma forma mais positiva. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? A gente não vai falar o que não é para fazer. A gente vai falar o que é para fazer. Controlar a agitação, falar de forma assertiva, porque isso aqui é de adolescente, tá? Algumas crianças pequenas já entendem assertivo, mas se não entenderem, pode falar de forma educada, ou falar mais baixo. E esperar a vez de falar, ou esperar a vez de jogar, porque tem uns, né, que a impulsividade na hora do jogo bate. Aí aqui tem outras coisas, mas são de adolescente, tipo, saber lidar com críticas, participar das tarefas, manter contato visual. Então, vocês perceberam que nada que eu falei aqui eu comecei com não fazer isso. Eu coloquei o que eu quero que ele faça. Então, a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma mais positiva, certo? Para ele já saber o que é esperado dele. Ok, eu vou falar como eu faço, vocês adaptem da maneira que vocês acharem melhor. O que eu faço no consultório com meus pacientes? Antes de começar, eu leio as regras para eles no quadrinho, eles já até sabem. Aí eu falo assim, ó... as regras são as seguintes. Aí o quadro tá lá na parede. Você tem que fazer isso, 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 isso. Se vocês cumprirem... Aí aqui no caso são muitas, tá? Mas em casa põe pouquinho, gente. Mas aqui são 10, por exemplo. Eu falo, se você cumprir 5 dessas regras, 5 carinhas felizes, no final você escolhe qual vai ser o jogo do dia. E aí, vamos dizer que a criança tá começando a esbravejar num jogo. Já tem aqui controlar a raiva. Aí eu olho pra ela e falo assim, ó... Aí a regra é controlar a raiva. Eu falo, ó, controlar a raiva. Primeiro aviso. Aí eles já sabem que quando eu falo primeiro aviso, significa que a carinha feliz é só até 2 avisos. Por que eu coloco isso? Gente, a gente já sabe que provavelmente eles não vão aprender isso no primeiro aviso. Então a gente também tem que ter um pouco de tolerância. E lembra que eu tô falando que é quando a criança apresenta sinais. Não tô falando isso quando ela já tá na crise. Então eu já tentei suprimir o comportamento ali no início. E aí vamos dizer, a gente brincou, aí ele... tá, isso, bom, você conseguiu controlar essa raiva. Aí em outro momento do dia, ele começa, mas é por... Segundo aviso de controlar a raiva. Até aqui você ganha a carinha feliz. Se eu tiver que falar mais uma vez, já é o mais ou menos. E se eu falar mais uma, acabou. Já é a cara triste, não vai ganhar. Então, esse é o método que eu usei com meus pacientes. E posso dizer pra vocês, no início eles não ligam muito não, porque eles não levam fé. Mas... Gabi? Eu já fico até meio competindo. Quem tem Caiu, irmãos Gabi. vai ver isso. Oi. Eu tô aqui. Calma aí. Caiu, travou, voltou, Oi. Agora voltou novamente, porque travou aqui pra gente, tá? Só uma coisa também. Então, Gabi, Tá. Antes de você continuar, porque realmente travou, o que você fala aí que as crianças não levam fé, será que é porque os pais também não levam fé? Ou seja, eles desistem de seguir o combinado? Fala um pouquinho sobre essa perseverança dos pais também. Pode ser. Eu acho que tem tanto isso que o Yuri colocou, né? Dos pais falarem, não vai dar certo, então não vou fazer. Ou eles também não terem a disciplina de checar as regras e poder fazer as marcações. Um dia faz, um dia não faz. Então, se você mesmo não está mostrando para a criança que aquilo é sério, que tem que ter disciplina, por que você está exigindo disciplina dele? É uma via de mão dupla, né? Então, é necessário que, se vocês quiserem colocar isso em prática, que vocês precisam ter muita disciplina. E todo dia a criança já vai esperar o momento, antes de dormir, de marcar as carinhas dela. Então, é muito legal. E assim, normalmente o que eu faço? Primeiro dia a criança às vezes não leva muito fé, fica um pouco revoltada. Sejam justos, tá? Se a criança não cumpriu, se era, sei lá, o meu são 10. Eu falo para os pais em casa fazer só 5 comportamentos.
Se for criança, que esse aqui é meu de adolescente, pode ser só o desenho do comportamento, tá? Não precisa ser escrito, não, até pra ficar mais lúdico, mais bonitinho, quadrinho. Aí eu falo assim, pais, coloquem 5 comportamentos. Desses 5 comportamentos, não coloca só comportamento problema. Escolhe pelo menos um, que é um comportamento que a criança até tem, que é legal, mas que ela pode melhorar. Então, por exemplo, meu filho até coloca, às vezes, me ajuda às vezes a arrumar a mesa. Então coloca ali, porque não, às vezes, vamos fazer ele fazer todo dia. Então, evitar falar alto, ou então falar mais baixo, controlar a raiva, obedecer, colocar a mesa do café da manhã e estudar sem reclamar. Maravilha! Botei 4 comportamentos de problema e botei Esse um aqui último é difícil. mas a gente consegue, tá? Gente, se fizer certinho, dá muito certo, é muito bom. Eu tenho pais Sim, que eu não vamos sei lá. se estão aqui agora que usam e podem atestar. Então, assim, 5 comportamentos. Normalmente, na primeira semana, eu peço para os pais colocarem uma meta muito baixa. Então, assim, se for muito difícil para o seu filho os 5, você coloca que ele tem que ganhar pelo menos 2 caras felizes no dia. Não ganhou? Não cedam. Não ganhou, não ganhou, gente. Faz parte da vida. Bota lá que ele não ganhou. E aí não é assim, não acredito, tu não ganhou nem 2 caras felizes, cara. Não, gente, fala, olha, o Yuri tá assim, morrendo. Aí vocês falam assim, Vamos lá. filho, olha só. Hoje você não conseguiu cumprir a nossa missão, que era ganhar 2 carinhas, ou 2 estrelinhas, que seja, 2 carinhas felizes. No controlar a raiva e no obedecer. Você lembra aquela hora que eu falei que era pra você ir tomar banho e você ficou dizendo que não ia, que não queria? Então hoje você não cumpriu o combinado, mas eu tenho certeza que amanhã você vai conquistar isso. Vamos ver, será que você consegue? Beleza, então você criou ali uma motivação para a criança dormiu. No dia seguinte, quando a criança acordar, o que você faz? Relembra ela. Eu acho que hoje você vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos ver? Estimulando Pronto, de você todas já as formas, criou? né, Gabi? A gente estimula. É um Isso coach da aí. estimulação, tô brincando. E aí você já começa o dia com outra energia com essa criança. Ela começou realmente algum comportamento não atender, faz os avisos, mas sem ser de uma forma punitiva, gente. É um alerta. Ela não tem uma dificuldade do controle inibitório, para ela é difícil. Então, se ela está mostrando que ela está se esforçando, se ela já não está esbravejando tanto quando você está dando esse aviso, isso já é um ponto positivo, ela já está melhorando. Então, vamos lá, vamos fingir que você tem que combinar com ela no final do dia qual vai ser o prêmio. No meu consultório, normalmente ou eles podem jogar um jogo, escolher o jogo, que se eles não ganharem, eu que escolho. Ou às vezes eles querem mostrar pra mim um vídeo no YouTube e a gente fica rindo junto. Então vocês podem ver com o filho de vocês, o Legal. que eles E gostam criança de adora fazer. isso, né? A participação dos pais na atividade. Isso é muito recompensador. Junto. Eu adorava. Exato. Então hoje você escolhe o filme que você quiser e eu vou fazer uma super pipoca ou brigadeiro. Então vocês vão pensando isso. Ok, primeira semana a criança conseguiu esses 2 comportamentos de 5. Semana seguinte a gente aumenta a meta. Então vai para 3 comportamentos, ok? Vai ter um momento que vocês vão reparar que tem comportamento ali que tá até fácil demais. Você fala assim, gente, eu sempre faço para meus pacientes. Caraca, você sempre levava bomba nesse aqui. Você agora só ganha cara feliz, menino. Que isso? Tá fácil demais pra você. Vamos mudar. Aí eu pego aquele comportamento e coloco um comportamento novo. Agora, voltando, e a pontuação que o Yuri falou, exige muita disciplina dos pais, em primeiro lugar, para colocar em prática e terem consistência no que estão fazendo. Não E, Gabi, esqueçam rapidinho, se ele fez corretamente, ele tem que ser recompensado no dia, tá? O que a gente fala de recompensa imediata, que é muito importante para o TDAH, no final do dia, não é no final de semana. Até porque, gente, a gente em casa o tempo está demorando muito mais a passar. Então, o que seria no final de semana, parece que é final do ano. Então, tenham também, né, um pouco desse filtro. Diga, Yuri. E se a criança não atingiu a meta, começar a chorar, fazer manha e o pai ceder? Aí, dá meu telefone. Ou então dá a live para ele assistir desde o início. Porque eu já falei muito sobre isso, ele já vai saber o que ele vai ter que fazer. Mas os pais daqui que estão juntos com a gente do início não farão isso, né, pais? Com certeza. Isso aí, Gabi. Bom, nós temos algumas perguntas que vêm chegando aqui, né? Muita gente falando que ele realmente dá muito certo, né? Falando que já tentaram isso em casa e tudo. Deixa eu ver aqui.
com relação à disciplina, né, os pais manterem a disciplina em perseverar nessa questão do comportamento, né, da criança, dos combinados, né, que não adianta nada o pai falar só, o combinado é esse, chegar lá, o filho faz uma manha, ele consegue burlar o combinado, aí o filho aprende o quê? Isso aqui não vale para nada, né, que vocês estão fazendo não tá valendo para nada. Não, na verdade ele aprende um repertório de como burlar as coisas. E aprende, Isso. todo comportamento é aprendido, né, seja ele adequado ou inadequado. Isso. Tem algumas pessoas aqui falando, a Alineide Oliveira. Ela falou bem assim, acho que você já até comentou, mas vamos lá. Isso eu já faço com relação a esse combinado. Não, na verdade, voltando um pouquinho a fita, né? Quando eu faço quando ele está em crise, eu faço a questão que ele fala assim. Quando ele percebe que você não está dando atenção, ele para, né? Aquela questão de você não ficar reforçando a atenção com comportamento negativo. Porque muitas crianças usam comportamento, né, negativo, né, inadequado, digamos assim, mas para tentar puxar a atenção dos pais, né? Fala um pouquinho sobre isso, puxar a atenção dos pais com relação a comportamento inadequado. Isso tem a ver com aquele exemplo que eu dei da gente conseguir ignorar alguns comportamentos, claro, né? Mantendo a criança em segurança. Então, se é uma criança que bate com a cabeça na parede, eu não vou falar, vou lá pro canto da sala, ele vai bater a cabeça, vai ver que eu não tô olhando, vai uma hora, vai sangrar, ele vai aparecer. Não, gente, não é isso. A gente tem que ter muita parcimônia e entender que ele precisa estar em segurança, certo? Gabi, o que eu faço? Nem que você pegue uma almofada e coloque ali na parede, porque ele não vai se machucar. A questão é, você não vai poder ficar falando isso com ele, porque você está dando atenção e nem olhando para ele. Você tem que cortar esse contato visual e a fala, porque se isso for reforçador para ele, ele vai diminuir a frequência daquele comportamento inadequado para ele ganhar de novo a sua atenção. Agora, se ele mantém a cabeçada na parede e você continua dizendo, para filho, não faz isso, você vai se machucar, não. A frequência desse comportamento aumenta porque ele está ganhando a atenção que ele já desejava. E, gente, mais uma vez, eu tô falando aqui de uma forma bem generalista, né? Nem todo comportamento, a função é a atenção. Às vezes a criança tá com desconforto sensorial e ela não sabe expressar isso para alguém de alguma forma, e às vezes ela se morder, bater a cabeça na parede, ou ela começar a pular, isso pode fazer que ela se regule. Então a gente tem que entender a função do comportamento para a gente saber a estratégia adequada a cada caso. Então, por exemplo, isso que eu dei agora do quadro de regras, que eu chamo, né, que serve muito para monitoramento, e é muito legal porque eles começam a falar, viu, hoje eu consegui fazer isso. E falando desse quadro, teve uma mãe que falou aqui, acho que é hora de perguntar. Ela falou assim, de manhã mostramos as regras e no final do dia checamos o quadro, ou seja, ela fala que de manhã você mostra, e no final do dia você faz a checagem, ou você tem alguma intervenção ao longo do dia? Como é que é a melhor maneira de lidar com essa questão do quadro? Não, eu faço exatamente isso. De manhã eu mostro o quadro para ele iniciar o dia relembrando, né, que existem as regras. Durante o dia você faz esse apontamento quando a criança estiver começando a quebrar alguma das regras, que é aquilo de dar um aviso, dar o segundo, para ela entender. E aí, no final do dia, antes da criança se preparar para dormir, ela vai checar e vai marcar o quadro junto com ele. Só é ter cuidado com aquilo que eu falei, né? De não querer passar a mão na cabeça da criança e falar, ai, tadinho, só faltou um para ele ganhar hoje o jogo. Tudo bem, mas esse um que faltou vira motivação amanhã para ele ter mais esforço para chegar lá. Se você passa a mão na cabeça dele, as crianças não são bobas, elas entendem. E aí que ela aprende, né, como manipular essas variáveis do ambiente. E, Gabi, com relação a adolescentes, tá? Muitos pais de adolescentes aqui com a gente também. Como que seria essa questão da negociação? Existe alguma especificidade? O que a gente muda? A gente sabe que comportamentos são aprendidos em qualquer idade, né, na infância e na adolescência, mas qual seria a nuance ali para você conseguir conduzir melhor na questão da adolescência? Eu acho que depende muito de cada caso. Eu não consigo dar uma resposta generalista, assim. Porque vai depender porque tem coisas na vida que são negociáveis, tem coisas que não são. Então, por exemplo, é negociável seu filho... sei lá, não tomar banho todos os dias? Não é uma questão de saúde, ele tem que. Mas é negociável, em vez de ele tomar às 7. Exatamente. É negociável, em vez de ele tomar às 7, ele tomar às 7h30, já que o jantar é só às 8? Talvez seja negociável. A questão é, você só vai negociar se ele te solicitar isso de forma adequada. Enquanto ele estiver agindo de forma inadequada, essa negociação não pode existir. Então você vai pontuar isso. Olha, eu até poderia pensar e negociar junto com você.
Mas da forma agressiva que você está falando comigo, eu não vou poder negociar. Então eu vou esperar você se acalmar e talvez amanhã a gente possa rever essa regra. E aí, só lembrando uma coisa, Yuri, que a gente acabou nem falando sobre isso. E eu não faço nem ideia do tempo, né? Tá. Falta A 10 pessoa se minutos. perde. A pessoa Falta fala 10 minutos. pouco, fala pouco. Então, eu acho que todo mundo aqui já viu, que acho que todos os psicólogos estão falando muito nisso, gente, mas nesse momento, mais importante, dependente da idade, inclusive para adultos, é a gente ter uma rotina pré-estabelecida, tá? E é uma rotina que é temporária, né? Eu espero que a gente não fique eternamente em quarentena, até porque eu preciso de contato social. Mas, nesse momento, a gente gerir a nossa vida, se organizar para dar conta das nossas atividades. Então, o que vocês podem fazer também é construir um quadro de rotina para os adolescentes da semana. E aí ela fez tipo um planner super bonitinho, botou unicórnio, e ela colocou o que ela ia fazer no dia. Então, de manhã, o horário de estudar. À tarde ela botou que ela ia tocar piano. Aí depois ela botou que ela ia aprender a fazer uma customização de roupa. Depois aprender a fazer um tutorial de make. Ai, gente, mas que bobeira. Não, é uma organização que ela tem porque ela já sabe o que ela vai fazer. E nesse momento está super adequado. Por quê? Ela estudou? Estudou, cumpriu o que ela tem que fazer. Agora ela já sabe qual é o próximo passo. Eu acho que o que gera muita ansiedade da gente é não saber o que vem pela frente. A ansiedade é sempre relacionada a futuro, né? Então, por exemplo, o que gera muita ansiedade da gente é quando vai acabar essa quarentena? Quando que eu vou poder trabalhar e receber o meu salário integral de volta? Quando que eu vou poder ter calma na minha vida? E tudo isso gera uma ansiedade muito grande. Se a gente consegue diminuir um pouco essa ansiedade com uma organização maior de rotina, os pais já podem começar a ver os momentos que tem que negociar com o filho e os momentos que não dá para negociar. Então isso tem que ser claro também. Quando vocês negociarem qualquer coisa, sempre falem isso, tá? Fala, filho, olha só, eu vou negociar esse horário porque é possível, mas eu quero que você entenda que nem sempre quando você me pedir eu vou poder negociar. Até porque quando vocês pais fazem isso, vocês estão trabalhando o quê? A tolerância à frustração. Ah, por quê? Então vamos negociar todos os dias? Desculpa, gente, mas não. Porque quando ele chega lá na escola, o professor ele vai falar pro professor, mas eu tô morrendo de fome, eu quero ir mais cedo pro recreio. No meio da aula de história, o professor vai poder deixar? Não, então não é uma regra negociável. Então, se vocês conseguirem, por mais que vocês digam assim, ai, Gabi, mas dá para negociar tudo, eles não estão em aula. Não faz isso, porque ele vai se acostumar a sempre ter o repertório de contra-argumentação, porque no final ele ganha. Não, às vezes ele não vai poder ganhar. Então, isso é importante para vocês já estabelecerem e na nossa readaptação à vida ser um repertório mais fácil deles lidarem. Gabi, uma observação que eu gostaria de fazer também, é que muitas mães dentro do programa Meu TDAH, qual você faz parte, que você está lá com a gente fazendo as lives, está sempre ali com a gente. Para quem não sabe, a Gabriela Parpinelli é responsável técnica do programa, tá? Uma coisa que eu costumo falar que costuma dar mais efeito para adolescentes é a questão de negociar liberdades, tá? Você tem um adolescente que adora ficar no computador, às vezes de noite, e a gente fala mal que não pode, né? A questão das telas, a criança tem que dormir, o adolescente tem que dormir e tudo. Mas o que a gente faz? Em vez de você aplicar um castigo, digamos assim, para um comportamento inadequado recorrente, às vezes você negociar a liberdade. Por exemplo, ele tem, sei lá, 2 horas para brincar no computador por dia. E se ele cumprir uma determinada meta, um determinado painel de comportamentos ali, como você usou o exemplo, ele pode negociar essa liberdade. Ou você tem mais horas ou menos horas, dependendo do comportamento dele, da desenvoltura dele, da aceitação dessa regra, né? E assim, eu acho que tem várias formas de a gente trabalhar. Ô, Carmen, não sou Xuxa, não. Manda um beijo para a Clínica Desenvolver. Um beijo para todos vocês de Desenvolver. Natália Spinelli, Carmen, Cíntia. Ai, essa equipe é mara. Aí, ó, perdi. Agora me lembra, Carmen. O que eu tava falando, Yuri? Ah, tá. Tem uma mãe de um paciente meu que hoje... Não sei nem se ela tá assistindo. Se tiver, eu sempre elogio. Não, você tá pedindo pra eu te lembrar, pra eu lembrar você, né? Tá errado isso aí, mas tá. Vamos lá. Mas aí, ela me mandou hoje uma atividade que ela fez, muito legal. Que ela fez o seguinte. Ela colocou toda a rotina dele num quadrinho, tudo bonitinho. E aí, ele é pequeno, né? Tem, acho que... Você vai assumir de idade, mas acho que tem 8, 9 anos. E aí ele queria muito ganhar um dinheirinho. Ela falava, você pode ganhar R$1 por dia. E aí cada atividade, ela dá não sei quantos centavos pra ele. Acho que era R$1, não sei se eu tô viajando. Ou se era R$1 por manhã, R$1 à tarde, R$1 à noite. Mas eu sei que cada atividade tinha os centavinhos, as moedinhas que ele ia ganhando. E aí o que ela colocou?
Em vez de ser uma coisa positiva, de você não vai ganhar se você não fizer, está sendo uma coisa para ele. A cada vez que você fizer cumprir tarefas, você vai ganhar cada vez mais. Entende a diferença? Então Ele não até é uma... quer cooperar, né? Ele até agora falou, Ele não, fala, agora eu quero me Jesus incentivar amado. para ganhar cada vez mais. Quem não quer uma moeda de 10 centavos que parece de ouro? Eu ia querer. Então ele acaba trabalhando mais para ele poder também receber. Então a gente tenta tirar essa aversão, né, do cumprimento de regras como meio punitivo e sendo mais reforçador e mais estimulante para as crianças. Legal, Gabi. Respondi? Então, respondeu sim, até muito bem, inclusive. Gente, tem mais algumas perguntinhas chegando aqui. Manda beijo, você já mandou beijo. Tem gente perguntando de remédio. Gente, a gente não vai falar sobre remédio aqui, tá? Não A sou gente vai falar sobre psiquiatra, mais gente, não posso. exatamente, entendeu? Risperidona, não podemos falar. Gabi, tem mais alguma coisa que você esqueceu? Você pode ir falando aqui, que as perguntas vão chegando aqui, eu estou tentando ler. Mas vamos lá. Eu acho que o mais importante é isso, né? Se a gente conseguir, eu acho que observar primeiro a situação onde o problema acontece. Então, se vocês conseguirem entender quais são as situações que normalmente são gatilho para esse comportamento problema do meu filho, vocês já vão conseguir analisar elas para evitar os problemas. E, ok, se acontecerem, vão acontecer situações que vocês não conseguirem evitar, seguem aquele passo a passo que eu dei para vocês, de como vocês legitimarem o sentimento, tirarem a criança, ensinar uma técnica de regulação, de respiração diafragmática, e só após ela se acalmar, vocês conversarem sobre o ocorrido e nunca esquecerem de ensinar o comportamento alternativo, que é o mais importante. Porque apenas a gente ficar ali suprimindo, punindo aquele comportamento, sem ensinar a forma que vocês esperam, não faz com que esse comportamento se modifique, tá? Então, acho que isso é muito importante. Fala. E também questão de ajudar um pouco a memória operacional, né? A memória de trabalho, né? A memorização, de modo geral, de crianças com TDAH. Falando mais de criança que tem, mas adolescente também. Então, assim, se você coloca regras, deixa essas regras visíveis, né? Deixa ali, por exemplo, apagar a luz quando sai do banheiro, dar descarga. Então, você deixa ali no lugar perto do espelho, onde ela vai se olhar com certeza, perto da saída da porta, onde não tem ela como ela não olhar as regrinhas. E aí você pode fazer esse quadro de pontuação de comportamento e de repetição de bons comportamentos. E evitar os maus comportamentos. Eu vi uma mãe aqui, que ela perguntou uma coisa que eu gosto muito de colocar sempre. Qual é o nome dela? Peraí. Flávia. Se é recomendado deixar o videogame todos os dias. Gente, eu acho que assim, tudo na vida é parcimônia, a gente tem que ter equilíbrio. O que eu posso falar em relação a eletrônicos em geral, não só videogame, celular, tablet, computador... Telas, né? Tudo telas. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. O excesso dessa tela que a gente tem, é tela azul que fala, né? Yuri é bom nisso. É tela azul? É de celular? Isso, é do celular, exatamente. Tablet, o raio mais azulado e é bom no período da noite a gente evitar essas luzes. Tem até ele deixa mais quente. As cores mais quentes, elas melhoram essa questão de você poder ter um sono mais revigorante. Exatamente. Melhorar a questão aquele hormônio lá do sono, gente. Melatonina. Tava buscando aqui no HD. Vamos lá. Porque na minha live lá da minha página, eu falei muito sobre isso. De que assim, coloquem na rotina que vocês já construírem pro filho de vocês o horário específico do videogame, tá? Então, de manhã vai ser sensacional o videogame? Gente, não. Por quê? Porque o videogame, ele ativa muito o cérebro, que são muitos estímulos. Estímulo sonoro, visual. É ativado o sistema de recompensa imediato o tempo todo. Porque você atira, ganha um ponto. Você pega uma moedinha e fica mais rico. Isso faz com que o cérebro dele fique super excitado. Então, sempre o videogame tem que ser após uma tarefa que exige muita concentração dele, que o custo de resposta seja muito alto. Como estudar, fazer uma atividade. Então, videogame... Gabi. Ih, caiu. Gente, Gabriela Parfinelli caiu, tá? Deixa eu ver se ela entra aqui rapidinho pra gente puxar ela aqui. A gente vai ter mais 5 minutinhos. Gente, eu não sei se ela vai conseguir voltar. Chegou. Puxando aqui. Oi, desculpa. Deu, Gabi. Temos mais 4 minutos. Vamos lá. Corre. É porque apareceu aqui concluído. Eu apertei, concluído. Não, concluído não. Tá. Então, assim, importante o videogame sempre após as atividades que exigem maior concentração, tá? Maior desgaste mental. E não deixem as crianças usarem
Principalmente essas telas, tablet, celular, e videogame também, porque isso precisa, antes de dormir. Eu sempre peço para os pais dos meus pacientes, se for necessário, eu quero deixar ele dormir um pouquinho mais tarde. Tudo bem, vamos dizer que a criança durma 10 da noite. No máximo, estourando, 8 da noite, ela tem que desligar todos os eletrônicos. Gabi, então ela vai olhar pro teto. Não. Nesse momento, ela pode fazer outra coisa. Inclusive, momento de família, de assistir um filme juntos. Ela pode ler um livro. Coisas que não vão hiperexcitar o cérebro dela. Porque isso diminui a produção de melatonina. Essa criança acaba tendo mais dificuldade de adormecer. O sono dela acaba não sendo de qualidade. E o problema vem quando? De manhã, quando ela tem que estudar. Porque ela acorda cansada, o nível de concentração e de atenção dela diminui. Então, o mais importante para mim são esses 2 pontos em relação ao videogame. Se vocês conseguirem ter esse controle, Gabriela, não vejo problema a criança jogar um pouquinho todo dia. Mas que sejam respeitadas essas recomendações. Fala. Sim, inclusive é importante frisar essa questão do tempo, né? Porque o cérebro, ele tá super excitado, ele tá jogando no tablet, no videogame, no celular. Na hora que ele para, o seu cérebro, agora eu vou dormir. Aí liga a chave de dormir. Não é assim, não. Você tá em hiperatividade. Vai baixando, depois de 1h30, 2 que você consegue estabilizar para conseguir pegar no sono. Agora, imagina uma criança que já tem um TDAH que atrapalha ela naturalmente, né, nas suas atividades, com o sono uma noite mal dormida. Pensa, então, estimular a produção de melatonina, respeitar o sono da criança, são atividades importantes para que ela consiga ter um dia muito mais proveitoso no final. Então, Gabi, infelizmente, acabou o nosso tempo, tá? Você sempre convidada aqui no TDAH Descomplicado, a gente vai voltar mais vezes, com certeza. E, gente, vocês aí, mães e pais de crianças com TDAH, adolescentes com TDAH, não deixem de fazer parte do programa Meu TDAH. Gabriela Parpinelli, a responsável técnica, minha parceira nesse programa, e ela tá lá com a gente também sempre, tá bom? Fazendo live. Gente, agora eu também tenho Instagram, agora tá chique. Isso, a Gabriela também, ela demorou, ela tava no Orkut, gente. Brincadeira. Mas assim, Gabi, vou postar uma foto depois da gente com o seu arroba, para as mães clicarem lá e poderem seguir você também, tá bom? Tá bom. Gente, vamos cair a qualquer momento. Beijo pra todo mundo. Valeu, beijão. Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.